Muito bem, gente. Paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe seu coração, que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Seja bem-vindo nessa live, você que está aí já entrando na live. Né? Que Deus te abençoe. Hoje nós vamos ter uma live abençoada aqui. Nós vamos meditar uma palavra de Deus. Depois, e a palavra de Deus sempre ela nos preenche, nos abençoa, né? Nos fortalece, nos dá o poder necessário para a gente caminhar um passo a mais, um dia a mais, sempre dependendo da graça de Deus, dependendo do Senhor. E depois nós vamos também orar os Salmos 91 e vamos depois ainda fazer nossa oração aqui, tá bom? Então, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de que como Deus nos derramou poder sobre nós para que a gente pudesse, com esse poder, expulsar demônios, né? Porque a gente sempre pensa que essa é uma tarefa de algum pregador, de alguma pessoa mais ungida, enquanto todos devem de fazer isso. Quando Jesus ensinou em Marcos 16, né, que a gente tem que ir por todo mundo, pregar o evangelho, toda criatura, e pôr as mãos sobre os enfermos e curá-los, e também expulsar os demônios, né? E a Bíblia diz, esses sinais seguirão aos que creem. Então, esses sinais não seguem quem não crê, não segue quem tem medo, não seguem um ambiente religioso desconfigurado da dependência do poder de Deus. Então, é para quem crê. Esses sinais acompanharão os que creem. Né? Eu vejo muita gente hoje até dentro da igreja dizendo que não crê mais que existe os dons, que não existe mais o poder de Deus, não existe mais o Espírito Santo, não existe mais, em muitos lugares, né, nem mais demônios. As pessoas acreditam que não existe mais, né, porque se a gente olha dentro de ambientes, mesmo religiosos, usando o nome de Deus, muitos anos, né? Às vezes alguns até décadas, eles não têm uma manifestação espiritual, nem do poder de Deus e nem da malignidade, né? E uma das coisas que o diabo mais gosta é que a gente pensa que ele não existe, que ele não, sei lá, quando você pensa que o diabo não está mais operando, aí ele deita e rola, né? Porque essa é uma condição que ele gosta de ficar no anonimato, né? E todas as coisas que acontecem, as pessoas então dizem assim, isso é por acaso que aconteceu, sei lá, é destino, é uma série de coisas, né? O diabo fica, então, sabendo que ele está camuflado e pode deitar e rolar, enquanto a Bíblia nos ensina o contrário, a gente tem um entendimento dos ambientes espirituais, e se a Bíblia diz que a gente tem que expulsar demônios, é porque existe demônios, né? Então, agora, deixa eu ler um trecho com vocês, Lucas capítulo 4, versículo 36, diz assim, ó, e todos ficaram admirados e diziam uns aos outros, que palavra é esta? Até que os espíritos imundos, ele dá ordem com autoridade e poder, e eles saem, né? E, então, orar, expulsar demônios é uma coisa muito interessante. Se Jesus mandou fazer essas duas coisas, né? Orar pelos enfermos e expulsar demônios. Olha o que diz em Lucas 4:40, exatamente demonstrando uma autoridade da cura, né? Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, e pondo as mãos sobre cada um deles. Então, Deus te deu essas autoridades. Isso é um poder que Deus derramou sobre você. Não é você, mas é a sua crença naquele que venceu. Quem venceu o diabo, o inferno e todos os anjos malignos? Quem venceu foi Jesus na morte do Calvário. Então, é a nossa crença naquilo que Jesus fez é que nos
dá essa autoridade e esse poder, né? Então, primeira coisa, Deus te deu autoridade para você orar. Nós jogamos muito isso na responsabilidade, às vezes, de um ou outro pessoa que se diz mais ungido, que nós pensamos que é mais ungido, e graças a Deus por aqueles que vão e que são adeptos da fé e da coragem, né? E que se sentem representados da autoridade de Deus e que oram pelas pessoas determinando a cura, né? Determinando a cura. Mas é interessante que hoje nós estamos vivendo um momento que quem fala mais mal de cura do Senhor Jesus, quem fala mais mal do poder de Deus, são pessoas que um dia se frustraram dentro da igreja. Não é o mundo que está falando mal dos sinais de Deus. São pessoas, né, que muitas vezes têm um ativismo religioso imenso, mas é diferente de você ter um ativismo religioso e uma autoridade de Deus. Então, primeira coisa que você precisa entender, independe do seu cargo, do seu chamado, da sua vocação, dentro daquilo que Deus te derramou, ou colocou dentro de você, Deus te deu uma autoridade para você orar pelas pessoas, para você orar pelos enfermos. É uma conexão que o Espírito de Deus, através da sua vida, vai tocar uma pessoa enferma e curar. Então, você já parou para pensar o nível de milagre que nós teríamos se toda a igreja orasse pelos enfermos? Cada pessoa que fosse pedir oração, você orasse por ela, então Deus estaria curando no bairro onde as pessoas, onde os crentes moram, no centro da cidade, nos trabalhos. Imagina o nível de poder de Deus que se manifestaria numa cidade ou num lugar se todos os crentes orassem pelas pessoas. Então, Deus te deu essa autoridade. Segundo, Deus quer que você imponha as mãos para curar. Assim como Jesus foi o nosso maior exemplo. E Jesus, ele já foi aos céus, ele cumpriu o propósito dele. Ele disse que você e eu poderíamos fazer as obras que ele fez e fazer de forma maior. Por quê? Porque ele estaria do Pai rogando que essa autoridade de Deus viesse sobre nós. Então, aprender em colocar as mãos sobre uma pessoa, existe uma bênção especial, com certeza absoluta. Então, você tem que aprender a colocar as mãos sobre pessoas para que elas sejam curadas. É uma coisa simples. É só uma obediência a Deus. Lembra, você é um vaso onde Deus colocou dons, poder, autoridade na sua vida. Na sua vida. Então, você deve de aprender, quando tem uma pessoa doente ao seu redor, dizer, eu posso orar por você? Posso fazer igual a Bíblia manda, igual o meu Senhor manda, Jesus Cristo, e pôr as mãos sobre você e orar? Muitas vezes, quando eu vou orar por pessoas em algum lugar, eles pedem uma oração, e se a pessoa é enferma, normalmente eu peço licença. Eu digo assim, eu posso impor as mãos sobre a sua vida? Né? Muitas vezes a gente vai num leito de pessoas também que estão debilitadas por doenças. Posso impor a mão sobre essa pessoa e orar com ela? Sabe por quê? A imposição de mãos ela tem um mistério. Lembra, Jesus, por que Jesus colocou as mãos sobre as pessoas? Porque existe um toque dentro do espírito da nossa vida que Jesus encheu, deu poder, autoridade, e aí você vai tocar as pessoas. Então, a imposição de mãos, ela tem um mistério, ela tem uma chave, ela é um segredo, principalmente na obediência. Se a Bíblia diz que nós temos que ir até onde estão os enfermos e orar por eles, e colocar as mãos sobre os enfermos, então, quando você coloca a mão, existe uma chave de obediência. E a Bíblia diz que aqueles que obedecerem a Deus
aqueles que obedecerem a Deus, os sinais de Deus vão acontecer. Os sinais de Deus não acontecem para quem não faz nada. Os sinais de Deus não acontecem para quem não expulsa demônio, para quem não ora pelos enfermos. Você, Deus, deu autoridade para isso. Agora, Jesus disse: esses sinais seguirão aos que creem. E eu quero profetizar sobre a sua vida e dizer exatamente o que Deus diz a seu respeito. Ele derramou poder sobre a sua vida. Por isso, a partir de hoje, você vai tomar uma decisão de não ser mais medroso, de não pensar em ser insignificante, muito pelo contrário, obediente a Deus. Você vai começar a entender a autoridade e o poder de Deus em você para expulsar demônios e para orar pelos enfermos. Quando alguém estiver doente ao seu redor, que você souber, fala para essa pessoa, diga para ela: olha, a Bíblia manda a gente orar. E eu quero obedecer a Bíblia. Posso orar por você? E aí você vai ver como Deus vai fazer milagre através da sua vida, para te honrar e para glorificar a Deus. Deus sempre vai honrar. Não é diplomas, não é conhecimento. Deus vai honrar obediência. De Gênesis a Apocalipse, o tema central da Bíblia é Jesus. Mas o assunto é obediência. Sempre Deus vai honrar os obedientes. Porque se você pegar a Bíblia, você vai ver Deus sempre dizendo: faz isso, faz aquilo, faz isso, faz isso, faz isso. Existem sempre ordens de Deus para que sejamos obedientes e praticamos isso. Então, os sinais de Deus, eles vão acompanhar aos que creem. E eu profetizo sobre a sua vida um tempo novo. Você não precisa ser um pastor, um apóstolo, até pode ser isso, mas não precisa. Você tem uma unção de Deus sobre a sua vida. E Deus vai colocar circunstância na sua vida para que você experimente esse poder maravilhoso para expulsar demônios e para curar enfermos. Você vai ver a alegria que você vai sentir quando você impor as mãos sobre alguém e essa pessoa vai ser curada. E não tenha medo. Não tenha medo. Ore sempre com fé, dentro de uma simplicidade, mas ore com fé, porque Deus já determinou esse poder sobre sua vida, essa autoridade sobre sua vida. Você vai ver que esse mês de abril, essa semana ainda, Deus vai colocar pessoas com necessidade de libertação na sua vida, com necessidade de oração. E você vai ver que Deus vai colocar para que Deus possa te honrar e ser glorificado através da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá. Se você está nessa live comigo, vai assistir depois dessa live, se você quer ser usado por Deus, diga assim: eu vou, pela autoridade de Jesus, expulsar demônios e orar pelos enfermos. Escreve aí. Pela autoridade de Jesus, vou expulsar demônios e orar pelos enfermos. Escreve aí como um profeta de Deus, como uma profeta do Senhor aí, né? Enquanto eu vou abrindo aqui a minha Bíblia para a gente ler agora e orar os Salmos 91 juntos, né? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá? Orar os Salmos 91. A Bíblia diz assim, quero orar com você. Essa parte tão inspirativa de Deus, né? O próprio Deus orando com a gente aqui. E a Bíblia diz assim, declara assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, esse pode dizer ao Senhor:
Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza e o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite e nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, e nem a praga que devasta ao meio-dia. 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama e eu o resgatarei e eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei uma resposta. Na adversidade eu estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha grande salvação. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra te abençoe, prospere a sua vida, proteja a sua vida, seja um escudo na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu abrir aqui para ver os comentários aqui, no outro aparelho aqui, para mim poder... Seu celular agora. Dá para mim ver os comentários aqui, os pedidos de oração, a gente vai orar, né? Hoje teve bastante pedido de oração nas plataformas aí, eu coloquei também, né, um pedido, um postzinho sobre quem quisesse oração. Nós vamos estar colocando junto todas as orações que foram colocadas e pedidas nessas plataformas, né? Aqui para a gente poder orar junto, né? Então, vai colocando já seu pedido de oração aí, em nome do Senhor Jesus, vai colocando já seu pedido de oração para a gente poder orar agora, né? Hoje eu vi muita gente, mas muita gente nos pedidos de oração. Claro que existem aqueles que precisam de um milagre familiar, de um milagre físico, mas a grande maioria dos pedidos foram por um milagre na situação financeira, né? Pessoas sem saber, estão perdidas, uma grande maioria muito endividadas, né? Pedem um milagre de Deus, um livramento de Deus. E eu tenho ensinado bastante sobre isso, né? Tenho parte do meu ministério, tenho ensinado as pessoas a entenderem na vida cristã, a mordomia, e que nós devemos cuidar da nossa vida financeira, né? Tem um projeto para isso. Às vezes você se encontra num lugar em que só a oração não vai resolver o problema, você precisa fazer um projeto, assim como a Bíblia diz, com sabedoria, para sair desse lugar de ambiente. Às vezes não sai do dia para a noite, vai levar um tempo, mas nesse tempo você terá um aprendizado com Deus, e isso é muito importante, de você não querer voltar nos mesmos pecados, nos mesmos erros, nas mesmas decisões erradas, né? Nas mesmas decisões erradas. Então, muita gente pedindo oração por finanças, tá? E vamos orar, sim, para que Deus abra uma porta também, né? E uma sabedoria sobre a vida dessas pessoas, né? Porque viver atormentado por finanças é assim trazer quase um inferno para dentro da vida, né? É muito difícil, é muito difícil. Viver um ambiente de escassez é muito dolorido, muito dolorido. E Deus quer que a gente viva num ambiente de abundância, né? A religião, sim, gostaria que você vivesse sofrendo, né? Vivesse continuamente um sofrimento, mas isso é a religião. Deus não, Deus quer que você seja um homem, uma mulher
que não só conquiste coisas, mas que tenha um propósito para as coisas que Deus te der, né? As riquezas têm que ter um propósito, os dons que Deus der para a gente tem que ser um propósito, a nossa vida tem que ter um propósito. A gente não pode viver com nada que Deus nos dá da nossa forma. Nós temos que viver com tudo aquilo que Deus nos dá da forma que Ele determinou, né? Todos os dias aqui nós temos uma oração do Pai Nosso, que nós oramos, né, o Pai Nosso, e que diz assim: seja feita a vontade de Deus como é nos céus, também seja aqui na terra. Então, continuamente, se tem uma vida que está em pecado, ela quebrou um princípio do reino de Deus, ela tem que quebrar aquele modelo de vida. E assim também é. No céu, como não tem pobreza, miséria, não tem pecado, também não vai ter miséria, também não vai ter escassez. Lá é um lugar de prosperidade, de abundância. Então, se existe escassez na nossa vida continuamente, é porque nós precisamos quebrar um princípio errado de administração, de gestão financeira, de educação que está errado dentro de nós, para que a gente estabeleça o princípio do reino em nossa vida. Então, aí, porque nós estabelecemos, buscamos o reino de Deus, estabelecemos os princípios do reino em primeiro lugar, aí sabe o que vai acontecer? Todas as outras coisas serão acrescentadas por Deus. Mas vamos orar ao Senhor, então. Estou só contando um pouco aqui de como pessoas, né, escreveram para a gente hoje, pedindo oração por vida financeira, né? Como tem sido afetado essas pessoas aí, tá bom? Antes da gente orar, eu tenho 3 livros sobre finanças, ó. Esse aqui, Finanças, um material muito bom mesmo. Vou só passar isso para cá. Esse livro aqui, ó, O Código da Riqueza, tá? Os Códigos da Riqueza, um livro muito bom também. E esse livro aqui, ó, Deus e o Dinheiro. Esses 3 livros, eles passam de 1000 páginas, né? São quase 1000 páginas, perdão. Esses 3 livros aqui. E você pode adquirir ele por esse WhatsApp que aparece aí nos comentários, tá? Eles estão de 300 e poucos reais por 179, né? Então tá bem em conta para você, se você quer aprender mais sobre finanças, aprender a se educar financeiramente, fazer uma gestão, tomar decisões. Hoje eu estava falando com um dos meus filhos, eu falei assim: olha, se daqui para frente você fizer uma gestão diferente, né? Mostrei que algumas coisas erradas que ele fez, ele concordou. Eu disse: mas se você começar a mudar, fazer uma boa gestão daqui para frente, nos próximos 10, 20 anos, você junta uma fortuna. Então, tudo é uma questão de a gente ser um bom mordomo nas coisas de Deus, tá bom? Vamos orar então, gente? Não é o assunto, porque hoje à noite, às 22 horas, nós vamos iniciar uma live aqui. Nós íamos falar ontem, né? Mas daí fizemos a live, mas não falamos do assunto, porque eu tinha as capas preparadas para o dia 1º de abril. E ontem não lembrei que era 31 de março, né? E hoje, então, nós vamos começar a ensinar às 22 horas aqui, uma live sobre votos. Eu devo de fazer voto? Voto traz um rompimento na minha vida financeira, na minha vida espiritual. Os votos são bíblicos. Eu vou começar a ensinar hoje até sexta-feira sobre esse assunto, tá bom? E aí eu espero você, então, às 22 horas. Se você não puder, porque já vai estar dormindo, tem que acordar muito cedo amanhã, depois você assiste ela quando você puder, tá? Mas vai ser muito bom. São segunda, terça, quarta, quinta, sexta, serão 4 lives, tá? Que nós vamos falar sobre esse assunto. Gente querida, vamos lá? Vamos orar, então? Junte seu coração comigo, se você permitir agora. Eu quero declarar a bênção de Deus e que você conquiste o seu milagre, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, eu te dou louvor, o Senhor é um Deus bom, um Deus maravilhoso. E eu me ajunto em oração agora com essa família, com essa pessoa, com esse irmão, com essa irmã. Meu Deus, com esse homem, com essa mulher. Eu quero declarar agora, meu Deus,
essa pessoa que está tão perdida, religiosamente falando, que se sente culpada, que ela receba um entendimento e uma revelação de Deus, da graça de Jesus Cristo, da graça de Jesus Cristo. Eu quero orar por uma pessoa, eu tive uma palavra de conhecimento agora, uma pessoa que tem um problema no ouvido, e você tem muito barulho no ouvido e também muita coceira no ouvido. Muita coceira no seu ouvido. Deus está libertando o seu ouvido agora. Você nunca mais vai ter essa coceira e você nunca mais vai ter esse barulho nesse ouvido. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos agora, ouvido doente, seja curado agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, oro por cada pessoa que tem necessidade de um milagre, de cura divina. Eu quero aqui, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, pela fé, impor minhas mãos sobre cada pessoa doente. Essa pessoa que está com câncer, essa pessoa que está com câncer no intestino, com câncer na cabeça, com câncer no fígado. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro essa pessoa que está com câncer na mama, esse homem com câncer na próstata, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar a cura agora. E quero impor as minhas mãos sobre essa pessoa agora. E que o poder do Espírito Santo seque na raiz esse câncer, seja curado, em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero declarar essa pessoa que tem lúpus, seja curado agora, em nome do Senhor Jesus. Essa pessoa que tem bactérias no corpo, no sangue, eu quero declarar agora, essa infecção desapareça agora, que ela seque na raiz, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu oro agora para aquela pessoa que está com dor de cabeça, dor no estômago, dor no intestino, dor nas pernas, dor na coluna. Em nome de Jesus, nós declaramos que essas dores saem do corpo. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos a cura da sua vida agora. Que do alto da sua cabeça, a planta do seu pé, você receba um milagre. Sim, há uma pessoa que ou está na live, ou você está dentro da sua família, essa pessoa, e ela tem um problema no braço. Ela quebrou o braço, machucou o braço, e não está curando essa ferida, não está soldando esse braço. Eu quero declarar agora que esse braço receba saúde agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Sim, Jesus, em teu nome nós declaramos agora, em teu nome, a cura. Meu Deus, eu quero orar por cada pessoa que precisa de um milagre financeiro. Meu Deus, nós colocamos diante do Senhor todos os pedidos de oração, meu Deus. São tantos. De pessoas que têm famílias doentes, entes queridos doentes, de gente que precisa um milagre sobre o filho, sobre a casa, sobre o casamento. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos declarar esses milagres agora sobre essas famílias. E assim como prometido, Deus, eu quero orar, interceder por cada uma delas, para que o Senhor visite a sua casa, o seu casamento, a sua família. Meu Deus, eu quero orar pela vida financeira das pessoas. Tanta gente, meu Deus, atrapalhado, escravizado. Meu Deus, traga um livramento sobre essas pessoas, que elas possam ter sabedoria e começar um novo tempo, uma nova estação sobre as suas vidas. Em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar isso e abençoar essas vidas agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro um livramento financeiro sobre a sua vida. E um tempo de sabedoria de Deus. E um tempo de arrependimento.
para que você possa tomar novas decisões, decidir sobre sua vida financeira, com a bênção de Deus, com a habilidade de Deus, com a unção de Deus. Meu Deus, aqueles que precisam vender um terreno, uma casa, um patrimônio, um sítio, para pagar dívidas, começar um tempo novo, eu quero abençoá-los agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu também declaro um livramento do Senhor na área financeira, em nome de Jesus. Levanta aqueles que estão fracos, abatidos, meu Deus, cansados, e deles uma nova esperança, um novo vigor. E eu te abençoo agora, em nome do Senhor Jesus. E você vai dizer comigo, eu creio, eu recebo o meu milagre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Gente querida, que bom, que bênção, que unção que está aqui. Eu sei que Deus está te visitando. Eu sei que Deus está visitando as suas causas. As suas orações não são em vão. Esse mês de abril será um mês de coisas extraordinárias acontecerem na sua vida. E vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, que Deus te abençoe muito, que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Eu quero desejar uma grande noite com Deus e que amanhã seja um dia de muitas bênçãos de Deus sobre você e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Espero você às 22 horas na nossa live sobre votos, tá bom? Vou ensinar sobre isso. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o seu coração, que tenha uma grande noite com Deus.